Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Brasil registrou recorde de exportações para o mês de fevereiro. As vendas externas somaram 26 bilhões e 300 milhões de dólares, com alta de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil registrou recorde de exportações para o mês de fevereiro. Os dados da balança comercial mostram que as vendas externas somaram 26 bilhões e 300 milhões de dólares em fevereiro de 2026, um crescimento de 15,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações ficaram em 22 bilhões e 100 milhões de dólares, o que garantiu um superávit de cerca de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Destacar o recorde no mês de fevereiro e exportação cresceu 15,6% a mais a exportação comparado com fevereiro do ano passado. Então, recorde para meses de fevereiro e exportação. Recorde de corrente de comércio para os meses de fevereiro. O Brasil está se integrando ao mundo como nunca antes. Os números foram apresentados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante a divulgação oficial da balança comercial. Segundo ele, o resultado reflete tanto o crescimento das exportações quanto iniciativas do governo federal para ampliar a presença do Brasil no comércio internacional. No mês, a corrente de comércio que soma exportações e importações chegou a 48 bilhões e 400 milhões de dólares. O maior avanço nas vendas externas veio da indústria extrativa, com um crescimento superior a 55%, além de altas na agropecuária e na indústria de transformação. No acumulado de janeiro e fevereiro, as exportações brasileiras já somam cerca de 51 bilhões de dólares, enquanto as importações totalizam 42 bilhões e 900 milhões, garantindo superávit comercial de aproximadamente 8 bilhões de dólares no início de 2026. O vice-presidente e também ministro comentou o acordo Mercosul-União Europeia que agora chega para tramitação no Senado. É o maior acordo entre blocos do mundo. A movimentação de soja pelo corredor norte da VLI cresceu 10% no ano passado, na comparação com 2024. Em 2025, o transporte do grão somou 9 bilhões de toneladas por quilômetro útil, indicador que mede a atividade logística ao longo do corredor. A expectativa da empresa é de novo avanço este ano, com o início dos embarques da nova safra. Segundo a Conab, a produção brasileira de soja deve chegar a quase 178 milhões de toneladas na safra 2025-2026, o que também indica maior demanda por transporte para exportação. E tirar a CNH pelo celular agora é possível por meio do aplicativo CNH do Brasil. O processo digital integra Detrans e Governo Federal e permite iniciar a habilitação online, mas toda facilidade tem riscos. Por isso, o Ministério dos Transportes alerta para os cuidados na hora de tirar a primeira habilitação. Mais de 10 mil brasileiros concluíram o processo para obter a primeira habilitação em pouco mais de 2 meses após o lançamento do programa do governo federal. O processo é todo digital, através do aplicativo da CNH do Brasil. O Ministério dos Transportes alerta que não há contato por mensagem ou ligação. Um vídeo institucional foi lançado pela pasta para explicar todo o processo. Passo 1, se inscreva no app ou site do Ministério do Transporte Senatran. Crie o login, preencha os dados e escolha se vai fazer o curso teórico no app, EAD credenciado ou pela autoescola. Passo 2, faça o curso teórico do jeito que você escolheu. Estuda direitinho, faça os simulados, pode ser até pelo celular mesmo. Passo 3, agora é só marcar a prova teórica no sistema. A prova continua obrigatória com o mesmo padrão nacional. Passo 4, passou? Aí começa as aulas práticas. Agora o mínimo são 2 horas. Você escolhe a autoescola ou um instrutor autônomo e pode usar até seu próprio carro, seguindo as
das regras. Passo 5, tem que fazer a prova prática e os exames obrigatórios. Psicotécnico, biometria, tudo continua valendo como era antes. Passo 6, aprovado, sua CNH é emitida pelo Detran. Você escolhe o formato, físico ou digital. Dica final, confere tudo no gov.br para evitar golpes. Em vigor desde dezembro de 2025, o novo modelo para obter a primeira CNH já soma mais de 4 milhões de processos iniciados. Ao todo, 18.700 habilitações foram emitidas pelo aplicativo e mais de 1 milhão de candidatos concluíram o curso teórico gratuito no formato digital. Pelas redes sociais, o ministro dos Transportes, Renan Filho, comemorou as marcas. No Brasil, infelizmente, antes, as pessoas tiravam a primeira carteira de habilitação, homens, na média, com 27 anos e mulheres com 28 anos. Por quê? Porque como a carteira era muito cara, as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Aí as pessoas iam lutando e só conseguiam tirar na média aos 27, aos 28 anos. Então, assim, baratear a carteira nacional de habilitação significa inclusão, significa dar oportunidade para as pessoas. Com a CNH do Brasil, a gente barateou, desburocratizou e simplificou a vida do cidadão. A Autoridade Portuária de Santos anunciou na sexta-feira a prorrogação por mais 120 dias do desconto nas tarifas para os chamados navios verdes, embarcações que emitem menos poluentes. O benefício é concedido desde 2023 e vai continuar valendo nos próximos meses. O desconto pode chegar a 15% nas tarifas de uso da infraestrutura de acesso aquaviário do porto e é destinado a navios que possuem pontuação positiva no Índice Ambiental da Organização Marítima Internacional. A medida faz parte das ações da autoridade portuária para incentivar operações mais sustentáveis no setor marítimo, responsável por cerca de 80% do comércio mundial e por aproximadamente 3% das emissões globais de gases de efeito estufa. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem da região sudeste do nosso país, porque São Paulo inaugurou a maior planta de biometano do país em Paulínia, no interior do estado. O estado então passou a abrigar esta maior planta com a inauguração que aconteceu no sábado de uma unidade de produção do município de Paulínia. O empreendimento foi inaugurado em cerimônia com a participação do governador Tarcísio de Freitas e da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. A planta faz parte da empresa OneBio e está instalada em um ecoparque que substituiu um antigo aterro sanitário. A unidade produz biometano por meio da purificação do biogás gerado a partir da decomposição de resíduos sólidos urbanos que são depositados no local. Tá aí uma notícia muito importante e interessante para a sustentabilidade para o meio ambiente do nosso país. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu ao governo federal o aumento da mistura de biodiesel no diesel vendido no país. A entidade defende que o percentual passe de 15% para 17%, como forma de reduzir os impactos da alta do petróleo em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil encaminhou o pedido ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para que a mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel aumente de 15% para 17%. Hoje, o diesel vendido já contém a parcela obrigatória de biodiesel, percentual definido pelo Conselho Nacional de Política Energética, prática conhecida no setor como B15. A CNA afirma que a medida ajudaria a reduzir os impactos da alta do petróleo provocada pela escalada do conflito no Oriente Médio. Segundo a Confederação, a mistura passaria para B17, com 17% de biodiesel e 83% de diesel de origem fóssil. O Conselho de Política Energética tem reunião nesta semana e poderá deliberar sobre o tema. Se aprovado, o aumento da mistura passaria a valer para todo o diesel comercializado aqui no Brasil. A guerra está muito recente, mas se ela perdurar, nós podemos ver aí impactos em fornecimento de combustível, impacto em fornecimento de produtos que nós importamos daquela região e também impactos em produtos que nós exportamos para aquela região, fora embargos, porque o Brasil tem tomado uma postura de isolamento praticamente. O governo brasileiro
se colocou em apoio ao governo do Irã. E o governo do Irã, ele está sendo não só atacado pelos nossos aliados, todos, praticamente. Temos aí vários países aliados nossos que estão contra o Irã nesse momento, e o Brasil se colocou a favor do governo de Irã. Toda a diversidade de impactos, não só os impactos que qualquer guerra gera, independente da gente estar involucrado ou não, mas em função desse governo ter nos colocado dentro desse cenário de guerra, pode haver consequências desproporcionais contra o Brasil. O barril do petróleo tipo Brent, usado nas negociações internacionais, chegou a alcançar o valor de $84, acumulando alta de cerca de 20% desde o fim de fevereiro. Na carta enviada pela CNA ao governo federal, a entidade alerta que conflitos internacionais costumam provocar efeitos diretos no preço dos combustíveis. Para a Confederação, ampliar a participação do diesel no combustível pode ajudar a reduzir a dependência do petróleo importado e limitar pressões sobre os custos de transporte no país. Atualmente, o preço do diesel representa a principal preocupação do setor produtivo, especialmente durante o período de colheita da primeira safra e preparação do plantio da segunda safra. A questão do petróleo, essa afeta todo mundo, né? Praticamente todos os produtos e serviços, a inflação, tudo isso é impactado pelo petróleo. Então, se houver um conflito prolongado, se houver bombardeio de refinarias naquela região, se houver fechamento do Estreito de Hormuz, como já estão prevendo, isso tem um impacto no fluxo do petróleo e mundial e impacta o Brasil também. Então, temos aí um aumento do preço do petróleo em geral e isso tem um efeito cascata aqui na nossa economia. Praticamente todos os produtos dependem de uma distribuição rodoviária e é isso que impacta a inflação. Então, temos um problema aí grave nesse sentido. Outros problemas, por exemplo, a questão de fertilizantes. Sabemos que o Irã é um grande exportador de fertilizantes e nós somos um grande importador de fertilizantes. Então, insumos de produção para o agronegócio também podem ser afetados. Preços podem subir. A Confederação também lembrou que a mistura de 16% estava prevista para entrar em vigor no último dia 1º, conforme o cronograma da política de biocombustíveis, mas ainda não foi implementada. O Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso do Tribunal de Contas da União e manteve a decisão que restabeleceu a cobrança do serviço de segregação e entrega conhecido como SSE nos terminais de contêineres. Por maioria, os ministros da segunda turma do STF acompanharam o voto do relator Dias Toffoli, que entendeu que o TCU ultrapassou suas competências ao tratar do tema, que é de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. A decisão atende a uma ação da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, que defende a cobrança do serviço como uma atividade distinta das tarifas portuárias principais e considera o resultado um avanço para a segurança jurídica e a previsibilidade no setor. E o Ministério Público Federal enviou um ofício ao Ministério dos Transportes questionando a proposta do governo para o novo contrato da Malha Sul Ferroviária. O atual contrato, operado pela Rumo Logística, termina em 2027. No documento, os procuradores demonstram preocupação com a ideia de licitar a malha dividida em 3 corredores logísticos: Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o trecho Mercosul. Segundo o MPF, o fatiamento pode comprometer a integração do sistema ferroviário na região sul e dificultar a operação entre diferentes concessionárias. O órgão defende também que a nova concessão preserve a integralidade da malha, garanta investimentos em infraestrutura e mantenha o foco no interesse público e no planejamento de longo prazo para o setor ferroviário. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.